Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como foi combinado, essa nossa última aula do curso, né, vai ser apresentada de forma gravada aqui para vocês. Nós já estamos num semestre com atividades presenciais, né? Após o período pior da pandemia, e eu fazia, naquele período, a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, né? Eu tenho as minhas notas de aula escritas de uma forma detalhada, com texto também. Eu não vou ficar lendo o texto aqui, mas eu mostro aqui, eu exibo para vocês as principais contas, as principais passagens, então vocês vão ter aqui como se fosse uma aula narrada, como se eu estivesse fazendo os cálculos para vocês, tá bom? Pessoal, o que nós estamos aprendendo nesse momento, certo? Nós estamos vendo uma introdução à física e estatística, técnicas básicas. Dado um certo sistema físico, nós temos duas possibilidades de tratamento. Ou imaginamos que esse sistema está isolado, mantido a energia constante, ou imaginamos que o nosso sistema está termalizado, ou seja, está em contato com um banho térmico a uma certa temperatura T. São duas situações fisicamente distintas. Os cálculos que nós realizamos para tentarmos entender as propriedades termodinâmicas do nosso sistema, quando o número de partículas ou corpos do sistema for muito grande, são diferentes nos dois casos. Só que de uma forma incrível, que nós já vimos até a nossa aula anterior, esses resultados coincidem. Por quê? Como é possível? A ideia, que a gente não pode explorar muito nesse curso introdutório, é que o fato de nós estarmos querendo fazer essa passagem do mundo microscópico, com microestados, para um estado termodinâmico macroscópico, envolve o chamado limite termodinâmico, em que a gente imagina que o número de unidades do sistema fica arbitrariamente grande, enquanto algumas grandezas são mantidas constantes. Por exemplo, a energia interna é uma variável extensiva, dividida pelo número de partículas, isso nos dá o nosso pequeno u minúsculo, que é a energia interna por partícula. Essa é a grandeza que fica constante mesmo quando n vai para infinito, né? Porque o u vai para infinito, o n, número de partículas, vai para infinito também, mas a razão entre eles fica constante, como em vários outros limites que nós estudamos em matemática e em física. Então isso é muito importante, porque por mais que isso não fique explícito num curso desse nosso nível, é esse limite termodinâmico que permite que sistemas em diferentes condições físicas, repito, um caso é energia constante, sistema isolado. Outro caso é sistema em contato térmico termalizado a temperatura T. São situações fisicamente distintas, com técnicas analíticas de descrição do problema distintas, mas elas dão a mesma termodinâmica. Tá? Por isso que o ensemble canônico com a função partição, ele é muito útil, muito popular e é uma ferramenta básica para todos os físicos, porque por ele você pode estudar várias situações físicas, não só de um sistema termalizado. Então, o que nós fizemos nas aulas anteriores? Nós escolhemos para esse final de curso 2 modelos paradigmáticos da física estatística. Um modelo de paramagnetismo, em que nós temos spins que se alinham ou não em relação a um campo magnético externo, mas não interagem entre si. E nós resolvemos esse problema nas duas metodologias, certo? Uma análise de ensemble microcanônico. Ensemble microcanônico é o termo que a gente dá para a gente imaginar essa família de sistemas mantidos, isolados com energia constante. Essa metodologia envolve análise combinatória, contagem da quantidade de microestados acessíveis ou compatíveis com a energia dada. E depois que a gente calcula esse número de microestados, nós tomamos o logaritmo, multiplicamos pela constante de Boltzmann e obtemos a entropia de Boltzmann. E nessa representação entrópica, tudo sai da entropia, como nós já vimos em termodinâmica. Alternativamente, naquele mesmo modelo de paramagnetismo, nós também imaginamos o nosso sistema termalizado. Aí qual é a metodologia? Considere todos os microestados, porque agora você só sabe a temperatura, você não tem uma energia constante. Calcule a função partição, que é a soma dos pesos de Boltzmann, dos fatores de Boltzmann,
para todos os possíveis microestados do sistema. Ok? Essa é uma tarefa que parece árdua, mas eu introduzi numa aula anterior, e vou voltar a usar nesse exemplo aqui da aula de hoje, a ideia é que existe uma expressão que a gente pode chamar de função-partição de um corpo, cujo cálculo é muito fácil. E para os nossos sistemas de unidades não interagentes deste curso, a função partição do sistema total de n partículas será simplesmente a enésima, n número de partículas, enésima potência da função partição de um corpo. Conhecida a função partição do sistema como um todo, nós calculamos a energia livre de Helmholtz. F será menos kBT log da função partição. Temos a energia livre de Helmholtz, é uma relação termodinâmica fundamental para um sistema termalizado. Extrair características ali torna-se um problema de termodinâmica. Tudo bem? Então, no microcanônico, precisamos construir a entropia via contagem de microestados, tomar logaritmo, usar fórmula de Stirling. Chegou na entropia, vira termodinâmica. No ensemble canônico, temperatura constante, calcule a função partição, envolvendo uma soma de fatores de Boltzmann em todos os microestados. Chegou na função partição, você tem energia livre de Helmholtz, relação fundamental, dali em diante é só termodinâmica. Vamos aplicar isso a esse nosso segundo modelo paradigmático, além do paramagnetismo das duas últimas aulas, que é um modelo chamado sólido de Einstein. O nome é até um pouco enganador, pessoal, porque a gente pensa que nós teríamos átomos nas posições, nos sítios de uma rede cristalina, mas isso serve apenas para a gente dizer que esses osciladores são distintos, tá? A gente não vai colocar uma verdadeira estrutura tridimensional, alguma estrutura cristalina bem definida aqui. A ideia desse modelo cru, mínimo, mas que consegue explicar qualitativamente algumas propriedades térmicas de sólidos, é simplesmente o seguinte: imagine que você tem osciladores livres. Eles não interagem entre si. Olha que absurdo. Num sólido verdadeiro, esses osciladores estão interligados, tá bom? Existe uma teoria no curso de Física e Estatística, que a gente vai ver no curso avançado, quem fizer, em que a gente coloca alguma interação. Mas aqui são osciladores livres. O que Einstein fez foi imaginar que esses osciladores seriam quânticos. Então, o nosso problema é, lá no paramagnetismo, nós tínhamos N spins de estados binários. Tudo bem? Que não se enxergavam, mas respondiam a um campo externo. Agora, no sólido de Einstein, nós temos N osciladores independentes, mas cada um deles é um oscilador quântico. E vocês já conhecem de um curso introdutório à física quântica, como é o curso de física moderna, que nós temos um resultado que a energia de um oscilador quântico depende da quantidade de quanta que ele tem, excitações energéticas, tá bom? Notem, nós temos um índice aqui correndo de 1 a n, porque nós temos a quantidade NI especificando a quantidade de quanta de energia do iésimo átomo, ou oscilador quântico aqui para gente. Eu deveria ter colocado aqui também os possíveis valores desses quanta. Pessoal, são quantidades, tá? Ou eu tenho 0 quanta em um desses meus osciladores, ou tenho 1, ou tenho 2. Então, cada um desses NIs assume valores de 0, 1, 2, 3, até infinito. Todos os inteiros não negativos. É a quantidade de quanta de um oscilador. Então, esse EI é a energia de um oscilador. Um fato fundamental da mecânica quântica é, mesmo que não haja qualquer quanta em um oscilador quântico, há uma energia que a gente chama de energia de ponto zero. É o vácuo quântico, tudo bem? Eu não vou discutir fenomenologia da física quântica aqui com a gente, mas vocês devem se lembrar disso, tá bom? Essa energia de ponto zero seria aquela da qual nós tentaríamos nos aproximar quando uma temperatura absoluta se aproximasse de zero, evidentemente por cima, por valores positivos, tá bom? Então, olha só, nós sabemos que precisamos ter uma noção do que são microestados do sistema. Pessoal, um microestado de um sólido de Einstein é uma N-upla, é um vetor de Nzão, onde N é o número de osciladores quânticos,
indicando a quantidade de quanta em cada um desses osciladores. Então, cada uma dessas variáveis vai ter um oscilador, que eu vou chamar de oscilador 1. Ele é distinguível dos demais, porque ele estaria numa certa posição da rede cristalina, num certo sítio. Ele assume valores de 0 até infinito. 0, 1, 2, 3, qualquer quantidade. Independentemente do inteiro não negativo que apareça aqui, teria um N2, que seria a quantidade de quanta do segundo oscilador. E assim por diante, nós precisamos de uma lista de Nzão, onde N é o número de osciladores, uma lista de Nzão inteiros não negativos. Uma lista como essa é um microestado do nosso sistema, tá bom? Pessoal, dado isso, agora nós temos que decidir que análise matemática que nós faremos ou qual seria a situação física considerada. Esse nosso sistema estará mantido a uma energia constante ou mantido a uma temperatura constante não isolado, termalizado por um banho? No paramagnetismo, primeiro nós estudamos o ensemble microcanônico e depois o canônico. Agora a gente vai fazer na ordem oposta, é indiferente. Então a gente vai fazer primeiro uma análise canônica